Ser cristão significa perder a sua liberdade? Eu lembro quando me tornei cristão lá pelos meus 16 anos, que alguns amigos que não eram cristãos vieram com essa dúvida. E eu não sabia muito bem o que responder, eu só sabia dizer que eu tinha encontrado aquele Jesus e que eu queria seguir a ele, mas eu não sabia explicar a questão da liberdade. Porque na cultura de hoje, religião e liberdade são duas palavras que não combinam, né? Parece que a religião sempre está tentando podar a sua liberdade. Eu sou o Zé e no vídeo de hoje eu quero falar justamente sobre isso. Sobre a questão, será que o cristianismo quer tirar a sua liberdade? Porque poderia ser assim, né? A gente falar, se você quer ser cristão, você não vai mais ser livre. Será que é isso? O que a Bíblia diz sobre isso? E eu quero nesse vídeo falar sobre 3 passos que eu entendo que a Bíblia vai conduzir a gente se a gente realmente quer a liberdade. Desses 3 passos, a gente vai entender eles como se fosse uma escadinha. Um depende do outro. Então, o primeiro passo, né, você tem que pegar esse primeiro passo e entendê-lo, compreendê-lo, para que a gente possa chegar no segundo e do segundo para o terceiro. E o terceiro vai depender tanto do primeiro e do segundo. Vou explicar isso melhor. O primeiro passo é a gente lidar com aquilo que veio desde lá do pecado original, com a ideia de Deus como Criador, e não só um Deus Criador, mas um Deus Criador que é bom. Eu lembro quando eu tinha um carro mais antigo, assim, e quem tem carro antigo sabe o quanto é desafiador, né? Um carro mais antigo vai dar mais problema, tudo. Um carro novo você faz revisões periódicas, leva na concessionária e a chance de dar problema é bem menor, né? Só que eu, quando tinha um carro antigo, eu lembro de uma situação que eu estava com um mecânico de confiança, que é outra coisa que você tem que ter se você tem um carro antigo, você tem que ter algum mecânico que você confia. E a gente estava ali numa discussão, né, numa conversa, falando, tem gente que coloca esse tipo de produto, esse tipo de fluido no motor aqui, e outras pessoas colocam outra coisa. Mas daí o mecânico falou uma frase que me marcou. Ele falou assim, vamos olhar no manual? Porque mais do que todas essas pessoas falando, o fabricante sabe o que é melhor aqui para esse carro. Ele fabricou esse carro, então ele sabe do que ele está falando. Isso me marcou porque isso acontece da mesma forma com a gente. Se a gente não tem a noção de quem é Deus e se ele é bom ou não, como que a gente vai ter noção daquilo que é melhor para a gente, de como alcançar essa liberdade? Então, quando olhamos para nós mesmos, e o primeiro passo que a gente tem para encontrar essa liberdade, a gente tem que olhar e falar, Deus é um Criador e Ele é bom. E esse questionamento, se Deus é bom ou não, está lá desde a nossa queda. Em Gênesis 3 já lida com isso, justamente esse problema. Pensa, o pecado original tem a ver justamente em lidar com essa questão, se Deus realmente criou a gente como algo bom e se Ele é bom nisso. Porque se Ele está só invejoso, Ele não quer o nosso bem, talvez a gente não deva ouvi-lo ou lidar com as coisas que Ele diz. Porque a serpente lá no Jardim do Éden fala com Eva assim, é claro que vocês não morrerão. Ela estava falando, né? Se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão morrer. Deus falou isso? Não, vocês não vão morrer. A serpente respondeu à mulher, Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Então, quando a serpente questiona a mulher, ela está questionando a bondade de Deus. Se Deus, quando criou vocês e deu essas instruções, se Ele era alguém bom ou não, se Ele fez isso por um bom motivo ou não. E aqui a serpente coloca quase como uma inveja de Deus, né? Falando assim, Deus só está falando para vocês não fazerem tal coisa, para vocês viverem dessa forma, porque Ele é invejoso, porque Ele sabe que se vocês tiverem desse fruto, né, poderem experimentar desse fruto, vocês serão como Ele, e não precisarão mais dEle, não dependerão mais dEle. Olha que curioso isso. Eu acredito que o primeiro passo para a gente alcançar a liberdade é a gente ter essa questão básica na nossa vida.
Deus quer o nosso bem ou não? Ele nos criou como algo bom e Ele quer o nosso melhor ou não? Porque se a gente não tiver esse passo, a gente não precisa nem mais considerar mais o que a Bíblia diz, né? Porque se Deus não é poderoso e não é bom, por que que a gente ouviria o que a Bíblia tem a nos dizer sobre liberdade, sobre nós mesmos? O segundo passo tem a ver com o primeiro. A maneira como Deus criou a criação é importante para nós. Então, o segundo passo é conheça a criação, a estrutura da criação, daquilo que Deus faz. Por quê? Porque a gente sabe que, olhando ali, né, para o que a Bíblia coloca, que Deus cria as coisas de uma forma ordenada, estruturada, existe uma estrutura lógica, digamos assim, né, para usar uma palavra aqui que a gente entenda, mas não necessariamente se aplica à questão filosófica aí, mas existe sim uma estrutura lógica em relação às coisas desse mundo. E a maneira como as coisas funcionam não são caóticas. Na verdade, Deus, quando cria, ele organiza esse caos que poderia existir antes, né, na criação ali. Então, a maneira como os antigos enxergavam era justamente Deus olhar para esse caos que poderia ser o mundo e organizar esse caos. E a maneira como Deus estrutura a criação é de uma forma organizada, ele coloca as coisas de uma forma boa. E o que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com liberdade? Imagina um elefante que conhece uma família de focas. E ele olha e fala, eu acho que eu sou uma foca, eu quero ser uma foca. Esse elefante nunca vai ser livre, porque ele foi criado de uma forma estrutural, lógica ali, para viver como elefante, para crescer como elefante, né? Se o elefante, criança ali, bebê, filhote, olha para uma foca e fala, nossa, eu quero ser uma foca, acho que eu sou uma foca, ele não vai ser livre, porque ele não foi feito para ser foca. Ele não consegue viver na água como as focas conseguem, não consegue lidar com as temperaturas que as focas lidam, ele não consegue agir e comer as coisas que as focas comem, ele é um elefante. E a nossa perspectiva sobre liberdade vai impactar muito nesse sentido. Se você é um elefante, nasceu como elefante e quer ser uma foca, você nunca vai ser livre querendo ser foca. Então você precisa conhecer, né, nesse segundo passo, olhar para a criação de Deus, para a estrutura da lei natural, digamos assim, a maneira como Deus cria, organiza as coisas e falar assim, onde que eu estou nisso? Como que funciona as coisas, né? Os teólogos dizem que Deus, quando cria o mundo, né, ele tem 2 livros de revelação para a gente, a própria Escritura, mas também a natureza. A natureza é algo que Deus fala, né? A criação de Deus fala para nós algo, né, sobre Deus e sobre como nós devemos viver. Então, a maneira como Deus criou o mundo diz algo sobre nós. Pegando agora, então, primeiro passo. Deus é bom, Deus nos criou e Ele é bom. Partindo daí, a gente vai para o segundo. Ele cria algo bom e cria uma estrutura boa da criação. Então, a gente tem que conhecer a Deus e conhecer essa estrutura da criação. E entra aqui no terceiro passo, que é algo que, né, os filósofos gregos gostam, é algo, né, bem socrático. Platão falava sobre isso a partir de Sócrates, que é conheça-se a si mesmo, né? E quando a gente olha para isso, conheça-se a si mesmo, o que eu quero dizer aqui? Porque se a gente conhece a Deus, então são 3 conhecimentos aqui, né? Um conhecimento que está vinculado com as Escrituras, com a criação e com a si mesmo, assim, né? Você conhecer a Deus, conhecer a estrutura da criação, a lei natural que existe nesse mundo. Mas também é importante conhecer a si mesmo. Só que o conhecer a si mesmo, quando a gente fala sobre as Escrituras, e aqui a gente entra no início ali das Institutas de Calvino, Calvino vai falar sobre isso, que o nosso conhecimento de Deus está totalmente relacionado ao conhecimento de nós mesmos e vice-versa. O nosso conhecimento de nós mesmos está totalmente vinculado com o nosso conhecimento de Deus. Então não tem só a ver conhecer a si mesmo como algo totalmente introspectivo, mas não, é uma relação que a gente tem com Deus de troca e de conhecer tanto a Deus quanto a si mesmo, e é algo que se une aí.
Mas por que conhecer a si mesmo é tão importante? Para liberdade também. Porque entra nessa questão que eu falei do segundo ponto, sobre a estrutura da criação. O que que você é? Você é um elefante? Você é uma foca? Você é um leão? Você é um ser humano? Né? E isso faz diferença para a gente. Como que você sabe onde você se encaixa aí nessa boa criação de Deus? Quais são os planos que Deus tem ao te criar, ao olhar para você e te direcionar? Por isso que também o nosso conhecimento sobre si mesmo tem a ver com o nosso conhecimento de Deus. Mas mais do que isso, quando você conhece você mesmo, e aqui eu falei um pouco sobre a questão macro, né? Conhecer e tal. Não, todos nós, né? Você que está ouvindo isso, você é ser humano também. Eu estou falando para seres humanos. Então você não é elefante, você não é foca. Você é ser humano. Ok, isso a gente já partiu aí dos princípios. Mas como que você é? Quais são suas características? Quais são suas aptidões? O que é aquilo que você gosta, que você não gosta? Isso também é importante. Isso é relevante também para a nossa vida. É importante a gente saber aquilo que realmente a gente é bom para fazer, o que nós fazemos com mais facilidade e a gente possa aprimorar isso de alguma forma. Então, conhecer a si mesmo e saber que você foi criado de alguma forma boa e tentar reconhecer isso é trazer liberdade para a sua vida. Porque assim como um elefante não pode ser foca, se você foi criado de um jeito, tem certas aptidões, certas capacidades, se você ficar o tempo todo lutando contra essas coisas só porque elas vêm de fora e não necessariamente vêm de você. Então, por exemplo, eu gostaria de jogar basquete, mas eu tenho 1,50 de altura e não moro num lugar onde tenha times de basquete. Faz sentido isso para você? Né? Na cultura hoje, talvez a gente incentive essa questão. Você pode ser o que você quiser. Tá bom, e pode ser mesmo. E tem jogadores de basquete, tem um jogador da NBA, que agora eu não sei qual que era a altura dele, que ele era muito baixinho, acho que ele tinha menos de 1,60. E é muito incomum, né? Na NBA, 1,85 já é considerado baixo, né? Então é muito fora do padrão a questão de altura na NBA. Só que esse cara conseguiu jogar e era um bom jogador. Então, nesse sentido, existe sim algo. Zé, existem exceções, essas questões sim, existe isso. E tem uma questão aí de determinação, de força, de capacidade. Mas existem coisas que são claramente ruins de serem perseguidas por pessoas que não têm nenhuma aptidão para isso, não têm capacidade de conseguirem essas coisas, né? E que lutar contra algo que está ali só vai te fazer mal. Esse passo de conhecer a si mesmo é um passo super importante. Claro que ele depende dos outros dois. Ele depende da gente conhecer a Deus, porque o nosso conhecimento de nós mesmos não seria nada se a gente não conhecesse a Deus. Conhecer a criação, conhecer a maneira como Deus estrutura esse mundo, conhecer a queda, aquilo que manchou o mundo de pecado e como que a gente lida com isso. Mas também conhecer a si mesmo e entender a nossa parte do que a gente faz, onde a gente se encaixa, onde que a gente pode ser bom. O Novo Testamento, né, no Novo Testamento o apóstolo Paulo fala sobre isso quando ele fala sobre dons espirituais, dons que a gente tem como ser humano. E na igreja, na comunidade que a gente tem, não podemos olhar para os dons que as outras pessoas têm e sentir inveja ou sentir como se aquele dom fosse melhor que o nosso, porque Deus criou a gente assim, para melhorar os dons, para a gente procurar os melhores dons, procurar servir sempre da melhor forma, mas sabendo que somos limitados, que eu não vou ter todos os dons que outras pessoas têm. E que isso é bom, isso é maravilhoso, isso mostra a sabedoria de Deus, mostra toda essa capacidade que Deus tem de se revelar através do corpo de Cristo de várias pessoas. Então, quando a gente pensa sobre liberdade, é curioso pensar na Bíblia nesse sentido, porque conhecer a si mesmo, entender essa liberdade daquele que se conhece,
é entender o seu caminho, que é limitado. Então, esse limitar para que você possa ser livre, e não o oposto. Não tirar qualquer tipo de limite, sabendo que isso, na verdade, vai te atrapalhar, vai te fazer mal se você não entender a sua parte no corpo. Então, eu acredito que nesses 3 passos de liberdade é um bom caminho para começar essa caminhada, de entender onde que cada um está, aonde que Deus quer que você esteja e ser livre naquilo que você foi feito para ser, naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus vai te usar, porque só assim você vai ser livre de fato. Não querendo ser o que o outro é bom, o que o outro é capaz de fazer ou onde o outro está, mas naquilo que Deus está te chamando, sabendo que a gente se complementa como pessoas e como humanidade. Então conheça esse Deus que é bom, largue esse pecado original de entender como se Deus não quisesse o seu bem, saiba que Ele quer o seu bem. Conheça a criação de Deus, conheça aquilo que Deus fez, a maneira como Deus estrutura as coisas ao seu redor, na sua vida, nas pessoas, na igreja, na sua comunidade de fé. Em terceiro passo, conheça a si mesmo, caminhe com Jesus e faça-se conhecido, né, de si mesmo para si e com Deus. E nessa caminhada você vai conhecer aquilo que você é bom, aquilo que você não é, e seja livre vivendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Que Deus te abençoe.